Deus. Hoje é um culto de libertação, de batalha espiritual. E o tema da nossa mensagem desta noite é: como obter a cura através da fé na palavra de Deus. Como obter a cura através da fé usando a palavra de Deus. Amém, amados? Nós precisamos entender, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia já, em Provérbios capítulo 18, abra a sua Bíblia lá, coloca a sua fitinha lá, e daqui a pouco nós já vamos para a leitura da palavra de Deus. Se a palavra de Deus, ela vem para que nós possamos conhecer, entender o que Deus diz, que Ele quer que nós façamos. Quando a palavra fala, quando Deus fala, nós temos que agir de conformidade à sua palavra em nome de Jesus. Se nós agirmos, orarmos e agirmos fora da palavra de Deus, Deus não tem nenhum compromisso de nos abençoar ou de fazer um milagre, porque nós estamos fora daquilo que Ele mandou que façamos. Mas quando oramos em concordância à sua palavra, quando nós oramos e falamos, determinamos, Senhor, está escrito ali, está escrito aqui, está escrito ali, eu oro sobre essa palavra, eu tomo posse dela e boto ela em prática. Não tem por que Deus não nos ouvir e fazer com que a sua palavra se cumpra na minha e na sua vida, Igreja de Cristo. Tudo é através da palavra, do falar, do agir. Não adianta ficar com a boca fechada, tem que falar. Não adianta ter só a fé, tem que dizer. Porque o Tiago diz que a fé sem a obra é o quê? Morta. E a obra é o quê? É a ação, mais a palavra, mais a fé, nós falamos. O falar, você une o falar, o dizer, com a fé que nós já temos. E usamos a palavra de Deus e manda o mal desaparecer, e ele vai, porque a palavra de Deus diz. O profeta Isaías profetizou que Jesus viria e Jesus levaria todas as doenças, as enfermidades, e sobre as suas feridas seríamos. E hoje nós não seríamos não, nós já fomos. É isso que nós precisamos entender. Lá o profeta apontava que nós seríamos curados, nós iríamos ser curados quando Jesus viesse, e ele não veio. E o que é que a palavra diz? Pelas suas feridas, e o Pedro confirma. Pelas suas feridas nós já fomos curados, sarados. Mas eu sei disso, pastor. Então fale a doença, fale ao problema. Não fique só no saber, no conhecer, tem que falar. Como é que o mundo veio a existir, Igreja de Cristo? Não foi através da palavra? O que é que Deus falou? Haja luz. E o que é que eu estou fazendo o quê? Exercitando a minha fé de acordo com o que Deus mandou eu fazer. Eu falo e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém, irmãos? No livro de Provérbios, capítulo de número 18, o versículo é o de número 21. Provérbios 18, 21. Os irmãos já estão aí em Provérbios 18, e o versículo é o 21. Olha o que a palavra de Deus diz, e muitas das vezes nós lemos e relemos, nós passamos por cima das revelações tremendas da palavra de Deus. Aqui diz assim: a morte e a vida estão no poder de quê? Estão no poder da palavra, da língua. E aquele que ama comerá do seu... Dê uma parada aí. É o versículo 21 que nós estamos lendo.
No momento que eu uso a palavra de Deus, aqui o texto no início diz: a morte e a vida estão no poder da palavra. Com as minhas palavras, eu posso abençoar ou amaldiçoar. E quando eu boto em prática a palavra de Deus, eu estou o quê? Eu estou plantando a semente para que eu possa colher dos frutos que ela diz que é de direito meu. Quando eu falo de conformidade à palavra de Deus, eu estou plantando uma semente para eu colher depois. Porque as bênçãos de Deus não é assim, de um estalo de dedo. É no tempo dele, na hora dele, em nome de Jesus. Mas eu já plantei, eu usei a fé unida à palavra de Deus. Eu plantei uma semente. E dessa semente eu vou colher frutos maravilhosos. Porque eu estou usando a palavra com fé, profetizando, dizendo que eu creio nesta palavra, e eu não abro mão do que ela diz ao meu respeito, em nome de Jesus. Eu plantei a semente. Se a palavra diz que eu já fui curado, eu seguro esta palavra. O Senhor Jesus já me curou. Mesmo que a situação diga o contrário, eu já determinei pela palavra de Deus que eu já estou liberto, já estou curado, já estou salvo de qualquer situação. Eu plantei a semente. E quando se planta uma semente, ela nasce e vai fazer o quê? Dar fruto, igreja de Cristo. Ela vai dar fruto, meu irmão. Olha o texto final aqui, ó, que diz aqui, ó: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto, que eu plantei. Quem planta vai colher. Se você plantar melancia, você vai comer melancia. Se eu usei a minha fé com aquilo que uni a palavra de Deus, e eu determinei que esta palavra, ela é verdade, e o que ela diz, eu creio, eu já plantei a semente. Quem é que vai me dar o crescimento? Deus. No momento certo, Ele vai me dar aquilo que a palavra diz que é meu direito, porque me tornei um filho de Deus, nasci de novo, sou herdeiro dele, co-herdeiro com Jesus Cristo. Então é direito meu, eu creio nesta palavra, eu plantei a semente, eu vou colher em nome de Jesus. Não tem quem diga o contrário. Os frutos que ele fala aqui no final, aqui, comerá do seu fruto, é aquilo que nós plantarmos. Se eu plantar milho, eu vou colher milho. Se eu determino em nome de Jesus que Jesus já me curou, a palavra já saiu dos meus lábios. Ou seja, a palavra que sai da nossa boca é do fruto dela que nós vamos comer, vamos ter o retorno em nome de Jesus. Por isso que nós não podemos amaldiçoar ou falar palavras mal contra ninguém. Vamos colher dos frutos que nós falamos. O que nós ligamos aqui é ligado aonde? Está plantado, está ligado. Então nós temos que ter muito cuidado com a palavra. E para que possamos fazer com que ela se cumpra na minha vida, eu preciso plantar ela no meu coração. No momento que eu falar, eu creio, não duvido, e essa semente vai germinar e dar muitos frutos nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. É uma semente que se planta através da fé. E a fé vai fazer a palavra de Deus se transformar em realidade na minha e na sua vida, em nome de Jesus. É a minha fé
que vai fazer a palavra de Deus se transformar em bênção na minha vida. Em qualquer área da nossa vida, espiritual, financeira, profissional, saúde, é a minha fé, unida a esta palavra, que ela vai se materializar na minha vida, em nome de Jesus. O Senhor Deus, Ele diz o quê? Que Ele vela sobre a sua palavra, velar, Ele se faz presente na palavra dEle, para que ela se cumpra para aquilo que a palavra foi dirigida, foi enviada. E no momento que eu falo, Satanás, o Senhor Jesus já me curou, a palavra já foi. O diabo não vai desdizer mais a palavra de Deus. O meu corpo não é templo de doença, é templo do Espírito Santo. Eu creio porque a palavra diz, plantei a semente e vou colher saúde perfeita em nome de Jesus. Se não fosse assim, não estava escrito na Bíblia, irmãos. O poder está na palavra, o poder de vida e de morte está na palavra. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, o que é que ele diz? Nunca mais ninguém coma fruto de você. No dia seguinte, o que aconteceu? A figueira secou. Se Jesus não tivesse falado, ela continuava lá, cheia de folhas, sem nenhum fruto, mas estava lá. Mas ele falou, não está dando fruto? Então, morra, desapareça. O mal está ali, está aos olhos, eu amaldiçoo esse mal. Ele vai sumir, desaparecer, ele vai secar, em nome de Jesus. Plante a semente da palavra e ela vai dar frutos, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aqui mesmo em Provérbios capítulo 4. Só voltar. A palavra tem poder, meu irmão. O poder está aqui, ó, na palavra, em nome de Jesus. Capítulo 4, versículo 20, 21 e 22. Que diz assim, ó: filho meu, atenta para as minhas palavras. Aqui, ó, Deus falando. Atente para minhas palavras. E as minhas razões, incline o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio da onde? Do teu? A palavra veio, guarda no coração, fala sobre esta palavra eu firmo a minha fé e ordeno para este monte, para este mal, seja o que for, lança-te no mar. Jesus não mandou fazer isso? Se tiveres fé do tamanho de um grãozinho de mostarda e disser a este monte, lança-te no mar, e não duvidar, tudo que você disser, lhe será feito. Olha o versículo de número 22, porque são, no 21 para entender o 22, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham, vida, a palavra de Deus, ela é vida para os que acham, e saúde para o seu corpo. Quando eu recebo a palavra de Deus no meu coração, eu estou recebendo vida espiritual e saúde física, em nome do Senhor Jesus. A palavra não é o próprio verbo vivo, Jesus? E quando Jesus, aonde Jesus está, que é o Jesus e o Espírito Santo é o mesmo, aonde o Espírito Santo está, a palavra não diz que aí há liberdade, há libertação, há cura, há salvação, há tudo. É isso que a palavra de Deus está dizendo, porque são vida para os que as ouvem. Aqui o texto não diz que é vida para os que escutam. Tem muita gente escutando, ó. Aqui atrás estão escutando, o vizinho ali do lado está escutando, ali na frente estão escutando, só estão escutando. Nós aqui estamos ouvindo, tem que ouvir a palavra.
Nós sentamos para reverenciar a autoridade da palavra, ouvir. É isso que Deus quer, que as pessoas ouçam. Dá ouvidos. E quando dá ouvido, ele é guardado no coração. E aí vai começar a dar o quê? Os frutos, em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra não é morta, ela é viva. E ela, por ela ser viva e eficaz, ela vai dar vida na área que precisar de um milagre, de uma cura, de uma libertação, de qualquer situação que a pessoa precise. Ela vai dar vida na área daquela pessoa que está necessitada. Por ela guardar a palavra, guardar o Senhor Jesus, o milagre vai acontecer em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus que nós recebemos em nome de Jesus. São vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve, versículo 23, sobre tudo o que se deve, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Guarda o coração. Nós temos que guardar o nosso coração em primeiro lugar. Ter cuidado com a soberba. Esse é um mal que assola a humanidade e destrói a vida da pessoa, a soberba. Arrogância. Querer mostrar que tem mais do que o outro. Orgulho. Nós temos que ser humildes. Por muito que tenhamos, a prioridade é Jesus no nosso coração e nada desta vida tem o poder de tomar o lugar dele no nosso coração, em nome de Jesus. Quando nós temos esse entendimento, Deus vai transbordar o celeiro, porque Ele sabe que nós não vamos trocar Ele por nada material, em nome de Jesus. Jesus, Ele disse, lá eu acho que foi em Mateus, que o dinheiro é a raiz de todos os males, Timóteo. Só que nós precisamos interpretar muito isso muito bem. O que Jesus, o Espírito Santo estava usando Paulo para falar a respeito disso? Primeiro que o Paulo escreveu lá atrás. Hoje, ninguém vive sem o dinheiro. Como é que vai se pagar as contas? Como é que vai comprar o arroz para comer? Não se faz nada sem o dinheiro. O dinheiro faz mal para aquela pessoa que coloca o dinheiro no lugar de Deus. Esse faz mal. Que é onde ele fala das riquezas. Ser rico não é pecado. Aí, pastor, mas Jesus falou que dificilmente um rico entra no reino dos céus. Por isso. Porque quando se tem muito, sem o conhecimento de Deus, entra o quê? Ele não guarda o seu coração, entra a soberba, o orgulho. E essas pessoas a cada dia mais se distanciam de Deus. Mas quando uma pessoa ela é preparada pelo Espírito Santo, ela pode e ela deve sim comer do melhor desta terra, porque ela sabe que por mar de rosa que ela vive aqui, nada se compara com a nossa cidade que nos aguarda um dia, a Nova Jerusalém Celestial. Nós não podemos trocar ela por nada desta vida. Nós precisamos sim
ter o suficiente, irmãos. Isso eu já falei, isso é bíblico. Para ter as nossas necessidades supridas. Suprir a obra do Senhor e matar a fome do necessitado. Isso é bíblico. Só que o soberbo e o arrogante, o orgulhoso, o avarento, ele não pensa nisso. Então, o que ele tem se torna, em vez de ser bênção, se torna um mal para ele próprio. Para essas pessoas que não têm Jesus e colocam o bem material no lugar de Deus, esse aí realmente está sendo um mal na vida desta pessoa. Então, tudo é com entendimento e sabedoria. Então, se nós não temos o suficiente, nós temos que ter, por quê? Porque essa terra é para o povo de Deus. Domingo, talvez eu traga uma mensagem aqui, que nós vamos aprofundar mais, e nós vamos ver na Bíblia, uma passagem que todos nós conhecemos, da tentação de Jesus no deserto. E eu meditando na palavra de Deus hoje, irmãos, e eu confesso que eu já li algumas vezes uma passagem que tem ali, e eu não entendia bem aquilo, eu ainda ficava na dúvida ainda. A tentação no deserto. Eu vou falar para os irmãos domingo, e você vai ver que eu creio que a maioria de nós nunca imaginamos como poderia ser aquilo, e é verdade. Eu não vou adiantar nada, porque senão eu vou ter que entrar em outra parte e não é isso que eu quero. Mas domingo eu vou abordar esse assunto da tentação no deserto. Quando o diabo ofereceu tudo para Jesus, é ali onde eu não entendia bem. E hoje o Espírito Santo me mostrou claramente na Bíblia de onde é que o diabo adquiriu tanta riqueza que ele não tinha nada. Ele não tinha nada. E ele ofereceu tudo para Jesus. Quem deu? Você vai saber quem deu para ele domingo. Amém, irmãos? Como é que o diabo oferece, sendo que ele não tinha nada, mas ele tinha, porque ele falou que tudo era dele, que alguém deu, não foi? Ele não falou que alguém me deu, eu te dou tudo porque eu recebi. Se ele recebeu, alguém deu para ele. Mas isso aí nós vamos aprender depois. Provérbios 3, nós hoje estamos em Provérbios, daqui a pouco nós vamos. Olha aqui o que diz Provérbios 3, 1 em diante, diz assim, ó: filho meu, não te esqueças das minhas leis, e no teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Veja, quando nós respeitamos, obedecemos a palavra de Deus, até os nossos dias de vida aqui na terra, eles são prolongados, ao contrário do desobediente, né? Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor, o versículo 5, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós temos que confiar. A palavra veio, segura. As adversidades vêm, o inimigo vai dizer o contrário, vai. Mas nós todo dia somos ensinados que não temos que ter ouvidos para as setas, os dardos de Satanás.
Os nossos ouvidos têm que estar inclinados a ouvir o Espírito Santo. Veio algo na nossa mente que percebeu que não é de Deus, repreende imediatamente em nome de Jesus. De repente você está ali alegre, feliz, daí um pouco bate aquela tristeza, aquele desânimo. Da onde é que vem isso? Do bicho. Repreende imediatamente no nome de Jesus. Você vai ficar bem. Só que ele vai esperar um tempo e ele vai fazer o quê? Mandar outro dardo de novo. E você vai fazer a mesma coisa. O que é que a palavra de Deus manda fazer? Resistir ao diabo e ele... O resistir é isso, irmão. Ele insistir e você resistir. Ele insiste e você resiste. E ele vai ter que se afastar. Não foi assim com Jesus na tentação do deserto? A palavra diz que ele se afastou de Jesus por algum tempo. Quer dizer que ele voltaria para tentar novamente. E conosco é assim, irmãos, todos os dias. Confia no Senhor. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Reconhece que só Deus é o nosso Deus e não existe outro além dele. Nós não precisamos de amuleto, não precisamos de nada. Deus é o suficiente na nossa vida e ponto final. O que está escrito na Bíblia é para nós. O que passa disso, não precisamos correr atrás. É o suficiente, é o que está aqui na Bíblia. A palavra de Deus, a verdade. Segura ela em nome de Jesus. Amém, queridos? Reconhece em todos os seus caminhos e ele endireitará todas as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua terra. Aqui, quando ele escreveu, quando foi escrito isso aqui, ele está dizendo, honra o Senhor com a sua fazenda e com o fruto da tua terra. Ele estava falando aqui e ajudar a obra do Senhor. Honra o Senhor com a tua fazenda. Naquela época era assim que se fazia, né? Não tinha moeda, levava o recurso que se tinha, né? Os frutos da terra, a primeira parte da colheita se levava e entregava ao Senhor. Hoje o que é que nós fazemos? As nossas primícias, recebeu o seu salário, nós tiramos os 10%, que é a nossa primícia, em primeiro lugar é ele, e o que sobrou é para honrar com os nossos compromissos em nome de Jesus. Isso é honrar a Deus, não primeiro fazer tudo o que nós fazemos, pagamos todas as nossas despesas, fomos lá no mercado, enchemos o nosso dispensa, se sobrar, eu vou dar uma ofertinha para Deus. Isso não é desonrar a Deus. Nós honramos a Deus quando nós fazemos aquilo que Ele diz que temos que fazer. Obedecemos a sua palavra. Nós estamos honrando aquilo que Ele mandou fazer. Estamos fazendo por obediência e respeito ao que Ele mandou fazermos em nome de Jesus. Quando eu faço isso, o que acontece, pastor? Lê o versículo seguinte. Quando eu honro o Senhor com as primícias do fruto do meu trabalho, se encherão os teus celeiros abundantemente. Aqui ele está falando de bens materiais, queridos. De multiplicação em tudo que precisarmos. Se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares, ou seja, você vai ter o seu celeiro cheio, sua despensa abastecida. Por quê? Porque honrou o Senhor, fez como a palavra mandou. Não tem por que dar errado em nome de Jesus. Ou seja, fez como a palavra manda, plantou a semente para colher depois, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. E no 11 ele diz aqui, ó, filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão,
porque o Senhor repreende aquele que ama, a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Então, todas as vezes que Ele nos traz a palavra dEle e nos mostra, filho, é assim que tem que fazer, e nós obedecemos, Ele continua fazendo com que esta semente que foi plantada no meu e no seu coração, ela vai se multiplicar em bênção em nome de Jesus, porque quem está falando é a palavra de Deus em nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Cada vez que eu obedeço, Deus, Ele está ali, dizendo, filho bom e honrado. E com certeza, quando nós abrimos o nosso tesouro, o nosso coração para ajudar a obra, Deus abre as portas dos céus para nós em nome de Jesus. E para encerrar, 1 João capítulo 5. Agora nós vamos sair de Provérbios. Provérbios já nos deu uma lição, agora nós vamos para 1 João. Glória a Deus. 1 João capítulo 5. E nós já vamos orar em nome de Jesus. Capítulo 5, versículo 4. Pega o 3 para entender o 4. Porque esta é a caridade, o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Só o 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa, unida à palavra de Deus, nós vamos vencer todas as astutas ciladas do diabo, que ele tenta armar para nós, em nome do Senhor Jesus. Tem que falar a fé, mas a ação. Bota em prática e dá glória a Deus, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.